E com um assunto extremamente importante aqui, hein? Estamos na companhia do Dr. Luiz Henrique Leonardo Pereira, é médico e é um clínico. Sim. Com atuação na andrologia. Na área de andrologia. Na área de andrologia. Exatamente. E o senhor é um paulistano que vive aqui em Florianópolis já há quanto tempo? Então, eu mudei para cá faz 1 ano. Há 1 ano. Isso. Então tá certo. O nosso assunto é um spray de uso sublingual que é a mais nova arma contra a impotência sexual. Ponto. Essa criação é do senhor? Sim, essa é uma criação minha. Logicamente... Sim. Levantar o microfone um pouquinho. Vamos ter que botar o sprayzinho no microfone para levantar ele aqui. Ele vai levanta demais. Tá bom, então. Então tá. Assim? Tá ótimo, perfeito. Tá, como é que é? Essa criação é sua, né? Essa é a criação minha, a ideia foi minha, surgiu em 2009, quando eu trabalhava numa clínica de andrologia. Logicamente, existem profissionais que me ajudam, bioquímicos, farmacêuticos, né, demais profissionais na área mais direcionada de medicamento mesmo, mas a ideia e a aplicação clínica começou comigo já faz uns 3 anos mais ou menos. Tá, e qual é o diferencial? Como é que funciona? Olha, Renato, tem um diferencial bastante interessante. Como é que funciona? A gente tem a droga já é conhecida, que a gente usa no spray. Só que a gente conseguiu diminuir a droga em 10% do que geralmente é usado num comprimido. Só pra gente explicar direitinho, qual é a droga conhecida? Então, na verdade, tem várias drogas que a gente usa no spray. Uma delas é o sildenafil, que é a droga do Viagra. Que é a droga do Viagra. Uma delas, né? Uma delas. Então, o sildenafil, por exemplo, num comprimido, ele tem 100 miligramas até de dose de remédio. A gente usa no spray mais ou menos 5, 10 miligramas, ou seja, a gente usa bem menos e o efeito é bem superior ao que a gente tem nos comprimidos. O efeito... O efeito, apesar da dose ser menor... Ser menor, do princípio ativo do Viagra... no caso, num dos casos que a gente está falando, que seria o sildenafil, que é do Viagra, tá. A gente diminuiu a dose, mas como ele absorve muito bem embaixo da língua e tem um veículo melhor dentro do spray, ele acaba fazendo um melhor efeito, sem efeitos colaterais que a gente tem nos comprimidos. Mas assim, a questão de 5 a 10% da dose, a gente está tendo um efeito excelente de tratamento. Tá, então tem esse componente e o que mais? Na verdade, assim... Aquilo que tu pode dizer, é claro, né? Não, sim, exatamente. Então, cada paciente tem a sua dosagem, tem a sua droga. Uma delas, como eu falei, é o sildenafil. Existem outras drogas, mas dependem de cada caso. Mas a grande jogada, Renato, foi a gente ter descoberto um veículo, a gente chama de excipiente, que faz com que a droga realmente seja absorvida embaixo da língua. Porque tem gente que pergunta, mas você pegou o comprimido, colocou no spray? Não tem nada a ver. A gente trabalha com a droga pura, com um veículo que a gente chama de bioidêntico, que é um veículo que tem no nosso próprio corpo, e esse veículo pega a droga e joga ela dentro para a corrente sanguínea, grosseiramente falando. Tem que ser embaixo da língua? Embaixo da língua. Por que embaixo da língua, Renata? Assim, embaixo da língua a gente tem algum conjunto de veias que absorvem algumas drogas e fazem com que ela entre direto na corrente sanguínea. Por exemplo, se você tomar... Levanta a língua e aplica embaixo. É uma sprayzada só? Isso varia de paciente para paciente. Tem paciente que usa isso, exatamente. Depende do problema, se é um problema mais orgânico, se é mais psicológico. Então isso varia de paciente para paciente. Mas assim, um comprimido, só para o ouvinte entender, quando a gente toma, ele passa pelo trato gastrointestinal inteiro, sofrendo agressões do trato gastrointestinal e é metabolizado no fígado. A vantagem do spray, como ele absorve embaixo da língua, então ele já tem um efeito na corrente sanguínea em questão de 5 minutos. E ele tem que ser aplicado antes das relações sexuais? Não. Ou não? Na verdade, assim, ele é um tratamento, lógico, varia de paciente para paciente, mas em geral a gente faz um tratamento diário, independente da relação sexual. Tendo ou não relação. Exatamente. Porque a gente notou que esse uso diário faz com que as coisas, como que a circulação peniana e a qualidade sexual vá melhorando ao longo do tempo. Então, não é hoje eu vou ter relação... vou usar o remédio, hoje não vou ter. Não, é um tratamento diário que a pessoa, independente da hora da relação, ela vai ver uma ereção muito mais potente. E quando houver a relação, tem um horário específico para administrar o medicamento ou não? Geralmente eu oriento meus pacientes a usar de manhã, assim que acorda. Agora, tem pacientes que corrida de manhã, a gente usa em outros horários, mas o padrão é começar em jejum de manhã, 1 a 2 jatos por dia, variando isso ao longo do tratamento. Eu tenho paciente que, por exemplo, usam 1 jato a cada 3 dias. Eu tenho pacientes graves que usam 5 jatos por dia, ou seja, varia de pessoa para pessoa e do grau do problema orgânico. O senhor falou o seguinte,
Qual é a diferença e se o medicamento ele é aplicável tanto para quem tem um problema de fundo psicológico, como de fundo orgânico também, um problema... Quando a gente quando a gente tem uma disfunção erétil psicológica, a gente tem, digamos assim, as artérias todas bonitinhas, as artérias todas boas dentro do pênis. Mas o que acontece? Uma descarga de adrenalina faz com que a artéria feche. Ou seja, a pessoa está no momento sexual, ficou nervosa, teve essa descarga de adrenalina e a artéria peniana fecha. O spray deixa a artéria aberta. Ou seja, mesmo com a ansiedade, mesmo com toda, digamos assim, o nervosismo da hora ali sexual, que alguns pacientes têm, a artéria fica aberta e a ereção permanece independente dessa descarga de adrenalina. Agora, no orgânico também. O orgânico, o spray acaba ao longo do tempo abrindo a artéria peniana e o fluxo vai melhorando. E em todos os casos, porque às vezes pode ser um problema mais sério, que é uma necessidade de alguma intervenção. Renato, assim, lógico, se eu tenho um paciente jovem com uma artéria mais bonitinha, lógico que funciona melhor. Mas eu tenho relato, inclusive isso está documentado por mim, um paciente que colocou uma prótese peniana, tá? A prótese rejeitou, ele retirou a prótese e está usando o spray com uma melhora de 60%. Ou seja, eu tinha uma artéria peniana totalmente comprometida pela prótese, eu tinha um efeito cirúrgico horrível e hoje ele tem 60% de ereção graças ao spray. Ou seja, em casos graves o spray também funciona desde que com acompanhamento médico, logicamente. Agora, no paciente jovem, numa artéria mais novinha, o remédio funciona melhor naturalmente. Tem algum efeito colateral? Olha, como a gente trabalha com 5 a 10% das doses dos remédios, a gente conseguiu diminuir os efeitos colaterais para menos de 5%. Para você ter uma ideia, um comprimido tem 35% de efeito colateral. A gente tem menos de 5%. Logicamente, na medicina, é de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que usam uma dipirona e passam mal. Então, realmente, algumas pessoas, quando usam spray, não pelo spray em si, mas pela formulação, a pessoa tem alguma alergia, daí realmente pode acontecer algum desconforto, mas nada grave. Não tem nenhum paciente, zero, com complicação. Nós estamos conversando aqui no Notícia na Tarde com o Dr. Luiz Henrique Leonardo Pereira. Ele é médico, andrologista, clínico e que criou o spray de uso sublingual, que é uma arma contra a impotência sexual, que atua no combate à impotência sexual, no tratamento da impotência sexual. Vamos tratar mais deste assunto daqui a pouco, depois do intervalo e Repórter CBN.